Olha, gravando. Demorou, viu? Ficou rodando ali. Deixa eu compartilhar aqui. Qualquer coisa vocês avisam aí no chat. Se eu parar de falar ou cair alguma coisa assim, que aqui tá meio estranho. Deixa eu fechar aqui o Telegram. Vou fechar tudo aqui que tiver aberto para não consumir a banda. Pronto, pessoal, estão vendo aqui meu slide? Beleza. Então, só informando, né? Eu mandei mensagem para vocês lá. A gente teve uma reunião ontem, né, dia 2, e tem muitos professores, né, e alunos também que estão com Covid. E também o pessoal que está precisando de sala, laboratório e tudo mais, o Decomp não está conseguindo, em tempo hábil, agilizar, né? Como é que eles vão fazer essas divisões. Aí foi decidido, né, voto dos professores, que até o dia 18 de março, é isso mesmo, 18 de março, vão ficar remoto e depois, né, vão ver como é que faz para tentar voltar, né, a questão do presencial, ou híbrido, alguma coisa. E também tinha alguns problemas que tem alguns departamentos que estão 100% remoto. Aí tinha alunos que estavam, principalmente, eu acho que a engenharia civil é um desses, né? Estava 100% remoto, o aluno estava remoto, de repente tinha que ir para a aula presencial. Aí estava dando confusão. Mas qualquer coisa, vocês lá no Telegram podem me chamar no privado, conversem comigo, né, o que a gente puder fazer para ajudar vocês aí. Né, a gente estamos junto nessa aí, né? Contem comigo. Então, o plano fica da mesma forma, né? Só que o que tem lá síncrono vai ser por esse link. Se mudar alguma coisa, o síncrono vai virar presencial e o assíncrono eu vou mandar os vídeos para vocês, né, com a gravação. A partir de hoje, a gente vai começar aqui a parte de sistema de apoio à decisão. A aula de hoje, ela basicamente vai ser os conceitos, né? A gente vai fazer uma discussão aqui para tentar entender esse mundo de sistema de apoio à decisão. Né? Inclusive, eu já adianto, né, que a parte de apoio à decisão, a gente até diz que é a parte mais sexy, né, a parte mais top, por exemplo, né, da atualidade em cima da área da computação. Né? Porque o sistema de apoio à decisão está muito ligado ali com a questão da análise de dados. Né? Tirando a questão do NFT, que está crescendo aí, mas essa questão de analista de dados, você saber trabalhar com as informações, se vocês forem dar uma olhada nos salários de quem está trabalhando com análise de dados, cientista de dados, apoio à decisão, né, são um dos melhores salários aí da nossa área. Então, fica a dica aí para quem quiser seguir, né, e principalmente vá trabalhar com as ferramentas, o Python está em alta também, né, essa questão de quem trabalha com dados, e só tende a crescer, né? Estamos gerando mais dados aí em todas as áreas, cada vez mais a gente precisa do apoio à decisão. Então, hoje, conceitos gerais, falar um pouco para vocês de sistemas, né? Essa disciplina, ela é obrigatória para a SI, mas ela é optativa para a ciência da computação e para a engenharia, e também, acho que para outros cursos. Aí, o que acontece? O pessoal de SI, eles têm uma disciplina chamada Teoria Geral dos Sistemas, então eles já sabem a história aí de como é que chegou, o que é um sistema de informação. Da mesma forma, existe outra disciplina chamada Gestão de Sistema de Informação. Então, essa primeira aula é aquela aula que vou fazer um breve resumo para que todo mundo comece a entender, né, o que é um sistema de informação, para que a gente, então, possa partir para a parte realmente do SAD, certo? Então, o pessoal de SI aí vai ver isso aqui como uma revisão, inclusive TGS é comigo, então são os mesmos slides, né, algumas coisas são bem parecidas. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar ou podem mandar aí no chat, certo? Se eu cair alguma coisa, vocês avisam, se travar, que a conexão está meio estranha aí, mais uma vez. Certo? Então vamos lá, aquela pergunta, né? O que é um sistema, né? Sistema de apoio à decisão, a gente está estudando. Então vamos começar do básico. O que é um sistema? Trazer a definição geral aqui do dicionário, né, para a gente não ter dúvida. Sistema, olha só, conjunto de elementos concretos ou abstratos, intelectualmente organizados. Então, é uma das definições. Outra definição é um conjunto de instituições econômicas, morais, políticas, né, de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. Né? Por exemplo, tem lá, os hippies rejeitam o sistema. Então, a gente tem aqui definições, né, do que seja o sistema. Para a gente aqui, né, vou explicar mais na frente, seria basicamente esse conjunto de elementos. Né? A gente está trabalhando com sistemas de informação e principalmente sistemas de informação computadorizados. E especificamente são sistemas de informação que são voltados para o apoio à decisão.
Então, essa primeira definição aí, ela está mais ligada com a questão de SI. Se bem que, se a gente jogar para um lado mais filosófico aí da coisa, a segunda definição, como um conjunto econômico, moral, político, né, é interessante aí quem for trabalhar em suas pesquisas, quando a gente fala do multiverso que está crescendo, ele pode se encaixar aí com certeza nessa segunda parte. Seria essa questão da antropologia, né, a parte mais do social dentro do digital. Então, essa parte de informática, ética e sociedade, Pierre Levy, que fala sobre o cyberespaço, né? Então, cybercultura. Então, a gente pode, de certa forma, ir um lado mais humano e entender os próprios sistemas como algo mais social e menos tecnológico, né? Mas, por enquanto, nessa disciplina, a gente vai tratar aí como os elementos, né? Concretos ou abstratos, que eles são interligados, que tendem a atingir um objetivo específico. Então, onde é que surgiu essa questão de sistema, né? Tudo surgiu aí 1950. Na verdade, se for dar uma pesquisada, os gregos, né, eles já falavam um pouco da questão do sistema, mas falar realmente o que é sistema, o que é a TGS, que é a chamada Teoria Geral dos Sistemas, que foi que originou tudo isso aí, foi em 1950, né? Esse alemão aí, Ludwig van Bertalanffy, ele era um biólogo e estudando a biologia, ele chegou a descobrir que existe algo maior aí que interliga todos os seres vivos e ele chamou isso de sistemas. Aí ele criou a Teoria Geral dos Sistemas. Inclusive, quem tiver mais dúvidas, né, existe o próprio livro dele, tem até na biblioteca, que é o livro de Teoria Geral dos Sistemas. Então, vocês podem estudar um pouquinho mais, vai entender como é que ele fez, né, quais são as teses dele, como é que ele chegou na teoria. Então, o sistema aí, segundo ele, olha só, é um sistema, é o conjunto de organismos vivos, né, o cara era da biologia, então ele estudou organismos vivos, que visam atingir um objetivo comum. Então, esse é a definição do sistema para ele. Aí tem por objetivo aí melhorar a compreensão a respeito de sistemas. Então, esse é o objetivo da TGS. Né? Você estuda a TGS para você entender o que é um sistema. Então, tudo parte daí. Você colocando na sua cabeça, a gente chama de pensamento holístico, né? A visão holística das coisas. Vocês começarem a entender o que é um sistema, facilita um pouco para vocês entenderem melhor todo o andar da carruagem aí, todos os próximos passos a respeito de sistema de informação. Olha só, a TGS, né, ela foi criada na biologia, mas ela pode ser aplicada a diversas áreas, né? E em todos os tipos de sistemas. Então, tudo que a gente fala sistema, a gente pode estar aplicando lá os conceitos, né, os princípios da TGS. É considerada interdisciplinar, como eu disse, né? Então, ela está interdisciplinar, então, sistema não é especificamente da computação, e sim de várias outras áreas, como, por exemplo, biologia, filosofia, sociologia, psicologia, administração, enfim. Né? Quem lembra aí do ensino médio, a gente estuda os sistemas digestivos, sistema circulatório, né? Vários sistemas do próprio corpo humano, e o corpo humano em si é um grande sistema com vários outros sistemas. Então, sistema solar, né, aí da biologia, da ciência. Então, olha aqui um exemplo. Você tem ali a teoria geral dos sistemas, como a raiz, né? O root, a lei da nossa árvore. Aí aqui no exemplo, deixa eu pegar aqui uma caneta, a gente tem a administração e, pasmem, né? O pessoal aí, sistemas de informação, inclusive quem já teve acesso à biblioteca, os livros de SI, eles estão na área lá de livros de administração. Então, sistemas de informação é uma área aí interdisciplinar entre a computação e a administração. Assim como nos primórdios, engenharia da computação era da engenharia elétrica, né, a parte das disciplinas, a parte de sistemas de informação, ela era da administração. Então, vocês vão ver aqui durante as aulas que eu falo muito de organização, de empresa, porque foi uma necessidade da própria administração de criar algo específico a respeito de sistemas, né, que cresceu a ponto de ou a gente vai ficar administrando aqui ou a gente vai estar criando sistemas para auxiliar. Então, vamos separar, né, e vamos jogar um braço da administração, que seria SI. Da mesma forma, a gente tem outras áreas crescendo, né? Inclusive tem até faculdades que são voltadas para informática para a saúde, né? Informática voltadas a alguma área específica. Então, já são necessidades aí que daqui a um certo tempo a gente vai ter outras especificações aí da computação. Então, ó, da administração a gente tem aqui sistemas de informação, sociologia, né, da área da sociologia, temos os sistemas sociais, astronomia, temos os sistemas solares,
Fisiologia, temos sistema digestivo, sistema circulatório, né? Como eu tinha falado, a questão dos sistemas do corpo humano. E entre outros aí, né? A gente for olhar aqui, ó, tem vários sistemas aí que podem ser tratados, mas todos vêm da teoria geral dos sistemas. É isso aí que eu quero deixar claro para vocês, certo? E a frase aí que marca tudo é que os sistemas estão presentes em toda parte. Então, se a gente for dar uma olhada aí, estilo Matrix da vida, ver o código-fonte, você vai ver que tudo é um sistema, né? Tudo está conectado, uma coisa encadeia em outra, uma ação tem uma reação, e enfim. Isso aqui eu estou falando nem de computação, estou falando de todas as coisas, né? Aí a TGS, ela traz isso aí, ó, os sistemas estão presentes em toda parte, né? A palavra sistema é quase que um slogan, né? O cara, eu sou contra o sistema, isso é um sistema falho, deu erro no sistema. Rapaz, esse sistema não é bom. Então é quase um slogan, né? A gente utiliza ele comercialmente, utiliza no dia a dia, né? Como algo simples, né? Mas porém ele tem aí toda uma história, toda uma estrutura. É um conceito que está presente em todos os campos da ciência, então quando a gente trata de ciência, é interessante saber que existe, inclusive quem viu a disciplina aí de Teoria Geral do Sistema sabe um pouco que a TGS, ela foi uma divisora de águas, né? E quem lê o livro também aí, quiser se especificar mais, né? Especializar um pouco mais, vai entender que antes, né, a própria medicina, né, outras áreas que elas não enxergavam como sistemas, começaram a perceber, né, que existem inter-relação aí, né, uma associação, uma relação entre os seres vivos. Né? Um exemplo disso, por exemplo, os vírus. Né? Antes de entenderem a existência de vírus, eles não sabiam por que as pessoas ficavam doentes. Então foram estudados vírus, bactérias, e descobriram que são seres vivos minúsculos, né, que entram em contato com outros seres para poder evoluir, causar problema, enfim, as próprias bactérias, né? É colônia de bactérias, várias bactérias ali que fazem um sistema, né? Corais, enfim. Então, a teoria do sistema ela mudou muito a percepção e ajudou essas outras áreas. Então, é um conceito que está presente em todas as ciências, né? E foi muito, assim, utilizado após a Segunda Guerra Mundial, né? Porque vieram o quê? As tecnologias, né? Elas passaram a adotar essa questão de sistemas, de interconectar, deixando de ser apenas o termo máquinas isoladas para sistemas, né? A segunda revolução industrial ela trouxe isso. E hoje em dia, com a internet, todo computador, toda máquina computacional aí, ela pode e deve, né, estar conectada a um sistema, né, que seria a internet. Então, como está tudo conectado, a gente pode perceber dessa forma. Olha lá, exemplos. Sistema de máquina a vapor, o automóvel é um sistema, né, tem a parte hidráulica, a parte elétrica, né, a parte do chassi. Então, tudo ali você pode quebrar como vários sistemas para você poder estar trabalhando. Certo? Outra coisa, devido às relações, né, entre o homem e a máquina, além dos problemas financeiros, econômicos, sociais, políticos, né, e outros aí, tornou-se necessário o chamado enfoque sistêmico, que é você tratar tudo como sistema para se buscar as soluções desses problemas. Então, muitas coisas são de difíceis soluções, porque não é apenas um sistema isolado. Às vezes, quando você traz uma solução para um problema e você não estuda o problema como um todo, né, você vai começar a criar novos problemas que são piores do que esses iniciais, né? Quem assistiu aí uma referência ao filme Efeito Borboleta, The Butterfly Effect, vocês vão entender que tem um ator, né? Que ele viajava no tempo, olha aí a viagem, né? Viajava no tempo para tentar consertar problemas aí da vida dele. Toda vez que ele voltava e modificava alguma coisa, o presente dele era pior ainda, porque aquela modificação ela tinha um efeito em cadeia. Então, é basicamente isso. Você tem que entender, se ele fosse fazer, se ele tivesse um sistema de apoio à decisão aí, ele saberia entender cada ação, qual era a consequência para poder chegar perto ou próximo ali, né, ou atingir o objetivo dele. Geralmente, né, a gente não trabalha com exatidão quando trabalha com sistema de informações, porque justamente o sistema de apoio à decisão, ele vai dar um apoio, um suporte à decisão, né, para que você ou outra máquina, né, faça uma ação. Então, basicamente é isso. Eu quero fazer uma ação, né, e eu tenho ali um indicador, né, alguma coisa que vai me dizer, ó, você tem 90% de chance de que isso dê certo. Raramente você vai conseguir 100%, né? Um sistema que, enquanto mais difícil a decisão, difícil vai ser a questão da exatidão. Isso é claro, né? Então, ó, especialistas, né, de sistemas, eles são necessários para examinar as soluções possíveis
com máxima frequência e o mínimo de custo, né? Que é aquela questão da eficiência e eficácia, né? A gente quer, de certa forma, gastar menos custos aí, não é só financeira, de qualquer recurso, e ter o máximo de aproveitamento. Né? Isso aí não só na parte organizacional, mas em tudo, né? A gente quer o maior rendimento. Tranquilo, pessoal? Tá ok aí essa parte? Dá um ok aí. Estão acordados ainda? Beleza, qualquer coisa aí, viu? Vocês perguntem. Essa parte é mais teórica mesmo. Beleza, deixa eu passar aqui. Então, olha só o que eu tinha falado. O que vocês viram aí, o pessoal de SI já viu isso aí, eu acho que em alguma disciplina da administração. A diferença de eficiência para eficácia, né? Elas estão diretamente ligadas a sistemas. Então, eficiência é o ato de você fazer certas coisas, né? Eu sou eficiente, eu faço as coisas ali certinhas. Mesmo que demore um pouquinho mais, mas elas serão feitas. Já a eficácia não, é o ato de fazer as coisas certas. Então, você faz. A eficiência você vai fazer da melhor maneira, enquanto a eficácia... Olha lá, introdução à administração, pronto, exatamente. Então, quando você trabalha com sistemas, você tem essas duas palavras aí, né? A gente diz tatuadas no braço. Você tem que entender o que é eficiência, o que é eficácia, né? O que é um sistema eficiente, o que é um sistema eficaz. Isso aí até em redes, né? Aí o pessoal que teve aulas aí com Salgueiro, Titio Salgueiro, Titio Edline, sabe muito bem a questão dos protocolos, né? O DP, o TCP. Então, você tem um que ele entrega, né, da melhor maneira, ele se certifica que todos os pacotes foram entregues. O outro não, ele manda, se perdeu algum, tchau, vamos... A ideia é ser eficaz, é entregar. Né? Se perdeu ou não, a gente continua mandando. Então, é basicamente isso, né? A eficiência e eficácia. Não existe uma melhor, você tem que entender qual é o seu problema, né? Eu quero algo eficiente. Então, eu sei que vai ser mais caro, pode demorar mais, mas eu tenho certeza que tudo ali vai ser entregue da melhor maneira. Já eficaz, não. É alguém, até na empresa, é alguém que faz. O cara faz tudo troncho, mas chega lá e entrega. E eu sei que ele entrega. Então, seria eficácia. Certo? Entenderam as duas diferenças aí dos dois? Eficiência, eficácia? Alguém tem algum exemplo? Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Duas palavrinhas simples, mas que é interessante entender, porque isso aí vai estar basicamente no apoio à decisão, né? A decisão eficiente ou a decisão eficaz. Só um exemplo, né? Essa questão de decisões eficientes e eficazes, né? Às vezes, para você ter uma decisão, né, com acurácia, eu quero ter 99% de certeza. Para você modelar e você ter uma infraestrutura, tanto matemática quanto de hardware, de software, você ter um recurso para fazer um SAD de 99%, pode ser que os custos sejam maiores do que o valor da sua decisão. Por exemplo, você quer fazer uma decisão, pronto, de uma bolsa de valores, eu quero saber aí, usando IA, usando mineração de dados, qual a melhor ação para eu investir. Então, vai ter várias entradas aí, né, rede neural, a bagaceira toda, para você conseguir. Então, eu quero que dê 99% de certeza. Para você conseguir uma certeza dessa aí, você vai ter muitos recursos para você colocar esse sistema para rodar. O sistema pode até demorar dias e dias, né, e não ser tão interessante para o tempo que você quer o retorno. Então, você pode fazer algo mais eficaz, que vai dar um resultado ali, né, vai dar talvez uma incerteza maior, mas você tem esse resultado mais rápido. Vai ter que passar várias noites. Existe muito pessoal da física, né? Eles tentam simplificar, passam dias e dias ali para achar um número, né, conseguir processar e chegar naquela resultado, né? E às vezes o resultado não é o certo, mas está próximo. Você vai gerando novos para tentar chegar próximo. Então, tudo, né, que eu quero deixar claro é que uma não é melhor do que a outra. É melhor ser eficiente, melhor ser eficaz. Não. Qual é o problema? Você quer decidir, né? Qual é essa decisão, qual é a tomada de decisão para que eu possa fazer isso aí. É bem interessante. É a mesma coisa de linguagem de programação, né? Chegar aqui e digo, qual a melhor linguagem de programação para você fazer um aplicativo tal? Vai depender muito se eu sei a linguagem, se quanto a pessoa está disposta a pagar, qual o tempo que eu tenho, né? Enfim, e como é que vai ser a evolução disso aí, se vou usar um framework, se não. Então, tudo isso aí são decisões bem legais, né? Então, dessa forma, a eficácia refere-se a fazer atividades e alcançar metas, ou seja, eficaz é o que faz, ele faz.
né? Eu sei que vai fazer, vai bater meta, né? Independente de estar certo ou não. Pode estar 90% certo, 80% certo, eu sei que vai ser cumprido aquilo ali, né? BOP, missão dada, missão cumprida. Chega e entrega. Já a eficiência, não. Ela é sobre fazer as coisas de maneira mais rápida, só que é de forma otimizada. Então, a eficiência, ela vai buscar sempre fazer da melhor maneira. Então, ela pode demorar um pouquinho mais, mas ela vai ali ajustando e vendo o caminho para poder dar o resultado. Então, ó, exigindo assim, né, técnicas complicadas e utilização de computadores, né? Mais na frente vocês vão ver por que é que a gente utiliza um SAD, simplesmente para a gente ter um poder de processamento de recursos maiores do que se a gente fizesse na cabeça, né? Então, sistemas de equipamentos de hardware dos computadores, da automação e até da cibernética aí, né, são utilizados para que a gente consiga ter resultados melhores. E sistemas de software, ou seja, a gente tem tanto a parte do hardware, quanto a parte de software, quanto a parte também dos processos, né, da programação ali, da junção e de outros recursos computacionais para estar facilitando a tomada de decisão. E nas ciências sociais, olha só, é legal, ciência social tem várias decisões que você tenta resolver e você não consegue, né? Você fica ali, porque cada solução vai gerar um problema maior. Enfim, então nas ciências sociais, os fenômenos sociais, eles são tratados como sistemas, né? Abrangendo toda a complexidade das definições socioculturais dos povos. Então, o pessoal das ciências sociais, eles tomam muita decisão, eles conseguem verificar, né, como é que aquela sociedade ela reage, né? É interessante que na computação a gente pode trabalhar com simulação. Você pode colocar para simular. Não sei se vocês lembram aí, quem já jogou aquele jogo eu acho que era Lineage, né? Tem outros que você vai montando, tem Lineage. Pode falar, Felipe. Olha lá, pessoal. Você estava falando de eficácia, ou eficácia ainda, eles param naquele triângulo de ferro, né? Que é tempo, qualidade e custo. Você Isso, não consegue ter tudo. Então, até o tipo de eficácia você precisa definir, né? O que você quer, qual é o seu objetivo. isso mesmo. É bater meta. Independente. Beleza, valeu. Olha só, olha lá, mas acho que você está falando. Age of Empires. Na verdade, o jogo que eu estou dizendo aí tem vários. É como se fosse uma cidade, né? Que você joga. Na verdade, eu só olhei, nunca joguei ele não. Você vai colocando, tipo, eu quero criar uma escola. E quando você faz lá, coloca uma escola, aí, tipo, as crianças da cidade começam a estudar. E você, agora as crianças estão formadas. Aí eu coloco uma empresa para eles trabalharem. Aí, se eu vou enchendo de casa, vai começando a dar problema na rede elétrica. Então, tem um dinheirinho. SimCity é assim também. Pronto, tem vários. Então, basicamente, é essa questão da decisão das ciências sociais. Você vai colocando, então, se eu coloco mais pessoas para morar, começa a ter problemas de trânsito, problemas de segurança, né, de saúde, aí o cara tem que aumentar os hospitais. Se você aumenta os hospitais, aí, consequentemente, vai ter que fazer o quê? Tem que cobrar mais imposto do pessoal para poder pagar o hospital. Aí você cobra mais imposto, a galera começa a ficar aperreada e quer deixar a cidade. Aí, não, vou criar outro atrativo. Então, essa é a ideia. Você vai montando e a cidade vai crescendo. Aquele de fazendinha também era nesse estilo, né? Que você pegava e cortava bacon, fazia não sei o quê, plantava. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Isso aí é um exemplo clássico de sistemas. High Day, pronto. Cada um, a galera joga bem aí. Então, são exemplos massas para vocês entenderem sistemas. Vocês não controlam, pô. A depender do que você está fazendo, não tem como você, vou repetir igual. Quer dizer, se eu colocar duas escolas, dessa vez pode dar um resultado. De outra vez, se tiver duas escolas e um posto de saúde, já vai ser resultados completamente diferentes. Né? Justamente porque é um sistema. E o negócio vai crescendo, vai crescendo. A gente chama até de efeito estocástico. Não tem como a gente definir. Né? Imagina, pronto, cidades. Aqui eu coloquei um hospital, aí deu certo aqui em Aracaju. Se eu for no interior, colocar a mesma coisa, o mesmo hospital, talvez aconteça coisa diferente, porque é outra sociedade, outra cultura. Enfim. Beleza, pessoal? Estão entendendo aí essa parte? Beleza, tranquilo. Ok. Hoje eu tenho até umas histórias aí para contar da internet, né? No momento que você coloca internet, se você não tem internet, já trabalhei no interior, no IFES, né? No caso era o IFAL, e chegou um momento que lá eu era o único cara de TI. Não tinha internet, então todo mundo trabalhava, caderninho, não sei o quê, dava um jeito.
No momento que chegou a internet, a gente conseguiu lá um link, né, colocou, o pessoal começou a utilizar. Quando a internet caía, ninguém trabalhava. Ah, não consigo acessar isso, não consigo acessar aquilo. Isso é um exemplo aí de sistema, né? No momento que você colocou a internet para rodar ali, o pessoal ficou dependente e mudou completamente a cultura ali, né, de como o pessoal trabalhava. Acontece bem isso aí. Então, olha lá, teoria das organizações, né, formais, né, representadas pelas empresas comerciais, né, que segue algum tipo de padrão ou regra. Então, tem essa questão também, né? A questão da teoria das organizações. Essas organizações que a gente conhece hoje em dia, né, empresas públicas, privadas. As organizações, do ponto de vista sistêmico, elas representam um sistema de variáveis que interagem entre si. Ou seja, o mercado, né? Quem trabalha com ações ou investe ou faz alguma coisa aí sabe muito bem que tem um sistema, né? Aquelas duas farmácias aí, quem é de Aracaju, Marcel também está assim, eu não sei as outras cidades, que sempre tem um local que se chegar a uma determinada farmácia, eu acho que uma azulzinha, se ela instalar uma farmácia, tenho certeza que na esquina, do outro lado, vai vir aquela farmácia vermelha. Vocês estão entendendo? Vai abrir. Então, onde abre uma, sempre vem o outro e instala a outra ao lado. Então, isso aí, olha lá, essas duas farmácias, pode olhar aqui. Por que isso acontece? Justamente porque se cria essa questão da visão sistêmica, das variáveis, e elas vão interagir entre si. E por incrível que pareça, essas duas farmácias aí, elas não estão competindo, né? Na verdade, elas estão complementando. Imagina o seguinte, você está com uma dor de cabeça, ou passa mal à noite, alguma coisa, você vai para um local que tem apenas uma farmácia, ou aquela rua, né, que é cheia de farmácia. Então, você vai para aquela rua que tem várias, porque a probabilidade de você conseguir encontrar o seu remédio, ou pelo menos um próximo ali que cure seu problema, né, é maior. Então, acontece muito isso aí. Então, isso aí é a questão da visão sistêmica e como é que todos eles interagem entre si. Lá na frente, quando eu falar de marketing, vocês vão entender melhor. Então, dessa forma, a TGS ela trata a teoria das organizações como uma grande entidade e não aglomerado de partes. Ou seja, se você for enxergar ali, você não enxerga como farmácias independentes, e sim um conjunto, né, uma rede de farmácias ali concorrentes, que, na verdade, elas concorrem e também elas se complementam, né, se ajudam e crescem todo o sistema, justamente por causa disso. Então, a visão, né, sistêmica ela é um pouco maior, né? Você enxerga tudo como sistema, é mais interessante você começar com essa visão para depois você enxergar as partes isoladas. E existe também essa definição aí da cibernética, quem tiver curiosidade pode procurar cibernética, o que é a cibernética. É 1967, né, quando o autor aí, Ruesch, ele trabalhou e ele já começou a mostrar que a cibernética ela trazia conceitos de TGS, de sistemas pesadíssimos, né? Então, ela faz aquela associação que o homem representa um elemento humano dentro de um grande sistema denominado sociedade. Então, é bem legal que ele mostra essa visão da cibernética, como o homem ele é inserido dentro de uma sociedade, né? Então, beleza. Pessoal, sistemas aí. Dúvidas? Uma coisa a acrescentar? Isso aí foi só uma revisão. O pessoal de DSI já viu alguma coisa aí disso em TGS, né? A disciplina. Tá certo. Qualquer coisa. Vamos para a organização, né? Aqui é a parte interessante, né? A parte que a gente começa a brincar um pouco. Primeiro, né? Organização. Eu já tinha falado aqui, ó, que as organizações, né, para a gente fazer o link, do ponto de vista sistêmico, elas representam o quê? Um sistema de variáveis que interagem entre si. Ou seja, a organização ela é um sistema. Coloquem isso na cabeça de vocês. Aí agora a gente vai ver, né, o que é que esse sistema chamado organização, ele é importante, né, e por que é que eu estou trazendo ele para cá. Se a gente está falando de sistema de apoio à decisão. Bora lá. Então, organização também, né? Trago aqui as definições do dicionário para a gente não estar procurando em vários autores, cada um dizer uma coisa. Ato ou efeito de organizar-se e também a composição, estrutura regular das partes que constituem o ser vivo. Então, aqui tem dizendo ser vivo, mas, na verdade, quando você tem uma empresa, você pode tratá-la como um organismo vivo, né? Que a empresa ela nasce, ela cresce, né, cria suas filiais, ela tem problemas, ela pode se transformar e ela pode morrer, né, acabar, falir. Então, tem todas essas partes. Então,
a nossa visão aqui de organização seria essa composição aí, essa estrutura de partes que constituem algo maior. Então, isso é uma organização. Então, a organização ela é uma associação de pessoas, né, que combinam esforços individuais com a finalidade aí de realizar propósitos coletivos. Então, ou seja, cada pessoa ali dentro da organização, elas têm suas metas, né, propósitos, objetivos individuais, só que todo mundo ali trabalhando está fazendo com que ela cresça, né? Um exemplo de organizações, a UFES, por exemplo. A UFES é uma universidade. A gente imagina, então, basicamente a universidade tem professores e alunos, acabou. Não, não é bem assim. Né? Tem professor, aluno, técnicos administrativos, tem a parte da administração, tem terceirizados, né? Tem o quê? Tem os gatos da UFES, que fazem parte ali da nossa organização também. Então, todo mundo ali está todo mundo convivendo. Então, você simplesmente, o objetivo da UFES é o quê? Formar alunos, transformar alunos, né, pessoas em profissionais, beleza, por meio da educação. Só que para poder esse objetivo funcionar, eu tenho vários outros serviços, né, que não estão trabalhando diretamente com educação, porém aquilo ali vai dar suporte à educação. Saúde, por exemplo, a gente imagina, quem cuida da saúde? Um médico, não. Existem os médicos, né, os profissionais de saúde, e existem os profissionais de assistência à saúde. Você tem uma nutricionista, né, você tem um psicólogo, todos eles não são médicos, porém, eles estão dando assistência à saúde. Né? Um assistente social, né, que está trazendo, até um esteticista também você pode considerar, né, como uma assistência à saúde, porque a questão da estética e bem-estar hoje em dia está classificada, hoje em dia não, há um bom tempo aí, né, está classificado também como saúde. Né? A parte influencia toda na parte psicológica, da pessoa se sentir bem. Então, tudo isso aí você pode olhar que existem outras funções que são trabalhos distintos, né? Mas que, no final das contas, o objetivo é um só, que é fazer aquela organização funcionar. Então, por meio de organização aí, né, Chavenato, ele diz o seguinte, torna-se possível alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa. Então, é aquela história, né? Juntos somos mais fortes. A organização, por meio de todo mundo ali, consegue atingir o objetivo dela, né, que é funcionar. Cada organização tem seu objetivo. Exemplo de organização, né? Quando eu falo organização é o quê? Olha aqui, uma empresa, uma startup, né? As associações, institutos, organizações não governamentais, as ONGs, né? Entidades públicas, privadas e outras também. Você pode fazer uma organização aí, organização criminosa, né? Uma Al-Qaeda da vida, um Estado Islâmico é uma organização. Então, tudo isso aí são formas são pessoas, são entidades, né? São elementos, indivíduos que estão ali juntos para fazer com que seja atingido o objetivo. Se vocês forem olhar as empresas, né, tem empresa que tem aquele nome, visão, missão e valor. Aquilo ali é o quê? Que eles até imprimem, colocam no quadro e deixam na parede para todo mundo ficar olhando. Aquilo ali é exatamente para o pessoal poder ver e entender. Ó, todo mundo aqui está seguindo essa missão, está tendo essa visão e os nossos valores são esses aqui. Inclusive, quando eu posso ser, durante o meu trabalho, ter aquele valor, né? E quando sair, né, eu como pessoa, eu não gosto de seguir aquele valor. Né, mas durante o processo que eu estou na empresa, eu vou fazer aquilo funcionar. Porque eu estou contratado, né? O meu objetivo ali da empresa é um elemento que vai fazer com que aquilo flua, né, aquilo atinja o seu objetivo. Então, aí são exemplos de organizações. Certo? Segundo laudo em laudo aí, estrutura organizacional, né? A organização é representado pelo seu organograma, né? Que é um gráfico que mostra seus componentes, suas subdivisões, setores e departamentos. Eu não sei se tem um exemplo aqui. Tem não. Mas é basicamente o seguinte. Por exemplo, na UFES, qual seria... deixa eu pegar aqui. Deixa eu entrar aqui na internet e mostrar o organograma da UFES para vocês entenderem melhor. Que acima do reitor ainda tem organograma UFES. Vou até colocar no slide. Olha aqui, ó. Deixa eu copiar. Deixa eu jogar para cá. Pronto. Deixa eu ver aqui a fonte.
Pronto, deixa eu mostrar isso aqui. Pronto, esse aqui é o organograma do CSH. Olha só que massa. Vou procurar do Decomp depois, só para a gente ver. Olha só, isso aqui é uma estrutura organizacional. Então, como é um sistema, né? Existe uma hierarquia. Então, a gente tem aqui a diretoria, olha lá, a vice-reitoria, os conselhos do centro. Isso aqui é hierarquia, né? Quem seria a instância maior? A diretoria do centro. Aí tem a vice-diretoria, os conselhos, e abaixo dos conselhos tem o quê? Departamento de Artes Visuais e Design, Departamento de Ciências Sociais, Departamento de Comunicação, Departamento de Educação, Filosofia, Geografia, História. Os outros aqui também eles estão no mesmo patamar, né? Então seria o Departamento de Letras, Letras Estrangeiras, letras Vernáculas, Libras, Música, Psicologia, Teatro e Núcleo de Graduação em Ciência e Religião. Enfim, existe aqui toda uma hierarquia, exatamente na estrutura organizacional. Detalhe, né, o que acontece? Na administração atual e também em uma startup, vocês podem ver o que chamam de estrutura horizontal. Ou seja, muitas empresas hoje em dia, principalmente as mais inovadoras, né, não existe essa questão de hierarquia, né? De hierarquia de cima para baixo. Todo mundo, basicamente, seria a mesma hierarquia. Só que o que acontece? Quando tem essa mesma hierarquia, subentende-se, né, que cada um dessas pessoas aqui, cada um desses envolvidos, né, eles têm papéis diferentes. Ou seja, eu não tenho diretor, eu não tenho a diretoria, mas eu tenho as atividades que a diretoria faz, e essas atividades, elas são de todo mundo. Ela está designada para todo mundo. Um exemplo, né, você vai fazer um projeto, vou desenvolver um software. Então, você pode ter aquela figura do gerente de projetos, que é o GP. Beleza, então esse gerente de projetos é o cara que ele é responsável para organizar e acompanhar toda a gestão do projeto. Se você estiver utilizando uma metodologia ágil, né, tipo um Scrum, um Kanban, ou a empresa que tenha essa questão do pensamento ágil, né, o que é que vai acontecer? Você não tem o gerente de projetos, mas você tem a equipe, né, o time, que todo mundo tem a função de gerente de projetos. Então, todo mundo ali está alerta, além de só programar, tem que estar acompanhando e tem que estar falando com todo mundo, faça isso, faça aquilo, porque todo mundo ali está trabalhando como gerente de projetos, entendeu? Então, mesmo que não exista esse organograma em uma organização como uma startup, vai existir virtual, né? Vai ter aquela questão das atividades. Eu não tenho o papel do diretor, mas eu vou ter aqui uma lista de atividades que um diretor faria. E essa lista de atividades vai estar para cada pessoa fazer, né? Todo mundo vai ser responsável. Então acontece isso. Aí, diante disso aí, a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui é o que muda o jogo, né? É aqui que a gente vai começar a entender depois, lá na frente, quando eu falar de sistemas de informação. Que toda organização, né, ela existe essa pirâmide aqui. Quem é aluno de SI, né, vai levar isso aqui pelo resto da vida. Desde que eu entrei no curso, né, que eu vejo e desenho essa desgraçada dessa pirâmide, né? É a pirâmide que mostra a parte operacional, o tático e o estratégico. Né? Não tem condições não de fugir. Qualquer coisa depois eu mudo para um círculo, um quadrado, para não ter que estar desenhando. Mas é bem assim mesmo, né? Toda organização que você imaginar, ela tem atividades operacionais, táticas e estratégicas, né? Eu trago de novo aquela coisa. E uma organização tipo uma startup, né? Admin, pega pesado, pega. E as organizações que não têm um organograma, o que é que vai acontecer? Da mesma forma, não existe a pirâmide, mas todo mundo ali que trabalha tem a função operacional, tática e estratégica. Então, não tem como fugir. Então, quem seria, vou começar de baixo para cima, né? Quem seria essa parte operacional? São supervisores. Por exemplo, aqui, visão por tarefas rotineiras, curto prazo, atividades. Imagina um supermercado. Quem seria o operacional? Os caras que estão na caixa de supermercado. Eles chegam ali, o que é que eles fazem? Visão por tarefas. E é rotineiras. E é curto prazo. São atividades. Basicamente, eles pegam o produto, passam ali no leitor de código de barra, né? E coloca do outro lado. Pega o produto, passa no código de barra, coloca para o outro lado. Depois ele fecha, né? Pergunta qual vai ser a forma de pagamento, finalizou. Aí vai vir o quê? Vai vir outra pessoa e vai seguir a rotina de novo. Tem as mudanças, né? Uma pessoa vai cartão, outra dinheiro, mas são rotineiras. Ele não vai ter um caso que seja totalmente diferente.
Deixa eu ver. Os que estão no chão de fábrica. Exatamente. Os que estão no chão de fábrica, a galera que está na linha de produção. Eles basicamente vão fazer sempre a mesma coisa. Vão ter ali um if else, né? Pode ter algumas coisas diferentes, mas aquilo ali vai ser rotineiro. Não tem uma decisão muito pesada, né? Já no tático, seria o gerente. Você pode olhar um exemplo. Quando você está no caixa de supermercado e de repente dá algum erro, ou então ou passou errado, ou então cobrou 2 vezes, o que o cara vai fazer? O caixa de supermercado ele não pode ter uma visão tática. Então ele faz o quê? Ele acende aquela luzinha, ou ele chama um outro cara que vem com um cartãozinho, né? O cara passa e passando ali esse cartão ele pode cancelar uma compra, pode dar desconto. Né? Às vezes você diz, bicho, dá um desconto nisso aqui, aí o cara, deixa eu chamar meu gerente, né? Porque ele tem uma senha que ele pode baixar e dar o desconto, porque eu não posso. Então, é exatamente o tático aqui. O tático ele vai estar observando aqui o operacional, mas ele tem mais poderes aí, né, para fazer, porque ele tem visão por unidades ou departamentos, é médio prazo e não curto prazo, e ele tem metas. Né? Exemplo, se eu tenho a UFES, por exemplo, né, tem os centros. Então, você tem ali a galera dos departamentos que estão trabalhando. O professor é operacional, está dando aula, está, né, ali ministrando aula. Aí, acima dele, vem toda aquela hierarquia. A gente tem o quê? Tem os departamentos, dos departamentos tem os centros, e os centros, eles têm as pró-reitorias. As pró-reitorias têm a reitoria. Ou seja, vai subindo. E quanto mais para baixo, aí mais coisas rotineiras você faz. Enquanto vai subindo, mais decisões estratégicas. Então, aqui, tático, a gente poderia dizer os centros. Todo centro, ele é tático, enquanto que os professores ali seriam operacionais, os departamentos. E subindo tem o quê? Estratégico, que é quem? Os administradores. Então, ele tem a visão da empresa, ele tem a visão de longo prazo, ele tem objetivos, né? Tem um seriado um programa, na verdade, que até o Fantástico aqui no Brasil ele começou a copiar, que eles pegam o chefe, o cara ali, o administrador, aí eles colocam as maquiagens, né, do cara e colocam o cara no chão de fábrica, no operacional. Aí ele começa a descobrir um monte de coisa, pô. Chega assim, não sabia disso, né? Porque o administrador, ele não está importando se passou 2 vezes, estão comprando muito feijão, estão comprando muito arroz, está errando muito. Ele não está preocupado com um caixa de supermercado, ele nem sabe o que está acontecendo naquele caixa. Ele tem a visão por unidades, né? E ele pode ter a visão de toda a rede. Por exemplo, o cara do G Barbosa, o administrador do G Barbosa, ele enxerga só os gráficos e ele vê como é que está toda a unidade. Os caras se passam por funcionários. E, inclusive, é interessante que tem problemas que ele descobre. Por isso que está dando erro naquele tal valor, né? Tem determinada coisa que está se gastando. Nesse seriado mesmo tem um exemplo que eles descobrem que quando ele desce para ser funcionário, ele até entra como estagiário, né? Disfarçado. Ele descobre que por falta de erro de catalogar o produto, eles estão carregando um caminhão cheio de produto. Aí, por falta de catalogar os materiais do caminhão, o pessoal tem que descarregar o caminhão todo de novo para começar a catalogar. Ele faz, cara, isso aí perdeu basicamente 2 dias de trabalho, o que seria um dia. Isso aí ele não enxerga, mas lá em cima ele vê. Por que está sendo mais caro nessa unidade e nessa outra não? Tem um que o cara enxerga que demora mais tempo lavando, porque o chão, em vez de ser declinado, né, para a água descer e facilitar, ele é reto. Aí o cara passa mais tempo, gasta mais água. Então, isso aí o administrador não enxerga, né, mas influencia, vai lá de baixo, né? Essa ação operacional ela vai subindo até chegar nele. Se você for olhar aqui de certa forma, o administrador ali, o dono da empresa, ele cobra do gerente e é o gerente que vai cobrar do operacional, né? Justamente para ter essa questão hierárquica, certo? Olha lá. Quando a gente olha para essa pirâmide e pensa em SAD, imagina que os SADs são aplicativos de... Opa, já começou a dizer spoiler aí. Mas pode ser aplicado... Exatamente. Então, Anderson, de maneira geral, se você pegar o livro, o SAD, ele está aqui. Ó. O SAD ele é estratégico e desce um pouco para tático. Beleza. Só que, atualmente, você consegue achar SAD já no operacional. Exemplo, os SADs que fazem seleção de linha de produção. Deixa eu jogar um exemplo que eu curto, café. Né? O café, você tem ali a seleção do grão de café, para dizer se o café é especial, é gourmet ou é tradicional. Então, eu posso utilizar ali uma peneira ou usar algum sistema de detecção, né, de imagem, que aqui na parte operacional, ele vai
tomar a decisão para onde é que esse café vai. Então, você pode colocar um SAD no operacional quando você quer tomar a decisão em cima das atividades rotineiras. Entendeu? Então, tem dessa forma. Tem vários, né? Inclusive, a indústria 4.0, ela quebra um pouco essa pirâmide, né? Porque ela vai trazer a visão de lá de cima, a decisão aqui para baixo. Por quê? Tomando a decisão aqui, eu sei que vai subir, né, com mais certeza, com menos erro, no caso. Né? Anderson, respondi? Pronto. Mas, no geral, né, uma questão, você diz, é estratégico e tático, porque o SAD é para isso. Foi legal, né? O que ele enxergou, o que você começou a dizer aí, é exatamente, lá na frente a gente vai discutir, que nem toda empresa, ela precisa de um SAD. Né? Chega o cara, por exemplo, lá no Rosa Elcio, o cara chega, eu abri um mercadinho, eu quero um sistema de apoio à decisão aqui para o meu mercadinho. Aí o cara, peraí, você tem um sistema operacional aqui, você tem um sistema de processamento de transação que vai ler o supermercado, a caixa, o cara não. Então, como é que você já quer um sistema de apoio à decisão se você não tem toda a parte operacional funcionando, né, para a parte dos seus relatórios táticos ali, sistema de informações gerenciais, para então você tomar a decisão. Então, é bem isso. E se você for olhar aqui, com certeza você vai ver que enquanto sobe aqui, né, questão financeira, enquanto sobe aqui, né, vai ficando mais caro e mais difícil a decisão. Né, você vê o cara, um administrador, ele ganha mais, né, do que um cara aqui operacional. Por quê? Porque o nível de decisão dele é pior. Um errinho dele ali pode colocar a empresa toda abaixo. Então, é isso aí. Pessoal, entenderam aqui a pirâmide organizacional? Dúvidas? Isso vai impactar lá na frente quando a gente for entender um pouco mais. Eu vou trazer essa pirâmide depois. Pronto, perfeito. A galera tá desenrolada aí. Deixa eu passar. Então, sistema de informação, né? Vamos lá entrar agora na parte do que é um SI. Então, segundo a definição aí de dois autores da parte de SI, a gente pode entender o seguinte: um sistema de informação é um conjunto de partes ou componentes aí que eles interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir o objetivo comum. Detalhe, é bem parecido com aquela definição que a gente viu de teoria geral dos sistemas, né? Que era um conjunto de organismos vivos, que o cara era da biologia, que trabalham entre si para atingir o objetivo. Então, a partir de aqui, vocês já começam a pensar o seguinte: peraí, então, sistema de informação não é apenas um software, né? Se tem vários outros componentes. E vocês vão começar a entender que não é só um software, um aplicativo aqui, isso é um sistema, a gente às vezes chama, não. Tem mais coisas envolvidas aí em um sistema que fazem dele um sistema e não simplesmente um conjunto de código, né? Então, ó, quando você fala de sistema de informação, para a gente aqui, a gente está falando do chamado sistema de informação baseado em computador. Né? Quem for ler o livro lá, o Moneyball, vocês vão entender que existem sistemas de informação que são informações na mão. O cara faz cálculos matemáticos e ele consegue atingir objetivos. E são sistemas de informações não computacionais. Não são feitos no computador. Certo? Então, inclusive, quem for procurar, né, for estudar, a sigla é essa aqui, ó, CBIS, né, que é Compute Based Information System, sistema de informação baseados, né, em computador. Então, quando a gente fala de sistema de informação, a gente tem o conjunto de processos, principalmente, né, o pessoal que trabalha, já não sei se vocês já ouviram falar, o chamado analista de negócio. Tem o analista de sistemas, né, e tem o chamado analista de negócio. Quem já ouviu falar dessa nomenclatura aí, desse profissional? Coloca um eu aí, um oi, um ok aí no chat. Ninguém nunca ouviu? Ah, legal, colocaram. O analista de negócio, ele trabalha, né, como analista de sistemas. Só que ele não está preocupado diretamente com os requisitos de software. Ele está preocupado com os requisitos das regras de negócio. Ou seja, eu tenho uma empresa, né, grande. Então, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o quê? Mapear os processos. Como é que funciona isso aqui? Né, lá naquela pirâmide, como é que funciona? Faça o desenho aqui, como é que funciona o processo de compra? Como é que funciona o processo de venda? Como é que funciona um processo de erro? Então, ele está preocupado com a regra de negócio. Como é que funciona
a empresa, né, a organização. Para então, em cima disso aí, eu já sei como tudo funciona, eu posso pegar esses processos e transformar em requisitos de software, que vocês já viram lá em engenharia de software, quando levanta os requisitos funcionais, não funcionais, né, Titia disse, né, aí, né, Titio Michel, pessoal que trabalha diretamente com engenharia de software. Então, aqui, né, quando você trabalha com processos, você pode trabalhar com BPMN, né, que é modelagem de processos de negócios. Existe uma linguagem própria para isso, então você vai modelar, parece um diagrama de fluxo, né, para quem viu o ML. Aquele diagrama ali de fluxo é bem isso, né, você consegue mapear toda a organização. Então, o sistema de informação, ele tem processos. Outra coisa, que quem já viu segurança da informação, pessoas, então nada de excluir, né? Acontece muito. A gente às vezes faz um sistema top, né, com a melhor tecnologia, melhor equipe, só que você esquece de capacitar as pessoas ou de fazer com que as pessoas entendam o seu sistema. Então você não trabalha em capacitação, em implantação, você não trabalha com elo pessoas. O que acontece? O pessoal não gosta do sistema. Então, quando no sistema de informação existe sim essa parte de pessoas. E, né, no nosso caso, a TI, que é a tecnologia da informação e comunicação, as TICs. Então, quando eu falo de sistema de informação baseado em computador, eu tenho processos, eu tenho pessoas e tenho as TICs. TICs aqui, se a gente for olhar de maneira bem simples, né, que atualmente tem várias, seria o hardware, o software, o banco de dados ou a forma que você vai guardar a persistência e a rede, as telecomunicações ou como é que esse sistema vai interagir entre si. Então, também, né, fora isso aqui, eu tenho que imaginar todas essas partes, né? Uma coisa interessante, um sistema de apoio à decisão, você vai trabalhar com dados. Então, com certeza, você vai precisar de banco de dados mais robustos, né, e de mais hardware de armazenamento. Já um sistema de processamento de transações, você não vai precisar de tanto hardware robusto para guardar informação, mas vai precisar de um computador que tem um processamento mais rápido para você conseguir passar aquelas informações, né, em tempo de execução. Então, tudo isso aí vai influenciar. Software é a mesma coisa, né? Pessoal que trabalha com jogos ou linguagem de baixo nível, o cara prefere uma linguagem, um C, né? Um C++, um PIC, alguma coisa que consiga trabalhar diretamente com hardware. Galera que trabalha mais com web, com uma coisa de mais alto nível, você já pode trabalhar com framework que mexa nisso aí. Então, tudo isso aí são requisitos para você levantar, para poder criar o seu sistema de informação. Banco de dados, a mesma coisa, né? Tem desde os relacionais, os não relacionais, os mistos, né? E as telecomunicações. Como é que vai ser a comunicação? Vai ser via rede interna, intranet, extranet, vai ser o quê? Né? Internet normal, não vai ser, vai ser desktop, não vai se comunicar com nada. Então, você tem tudo isso aqui que a gente fala de TIC. Então, tá aqui um desenho, ó, o diagrama. O que seria o sistema de informação? É exatamente aqui, né? A união aqui, o meio das pessoas, das TICs e dos processos. Então, a partir de agora, quando vocês falam, vou desenvolver um sistema tal, entendam que eu vou ter que trabalhar com nós, como programadores, né? A gente trabalha mais aqui. Mas o analista de negócio vai estar levantando essas informações. Vocês, como analistas de sistemas, vão ter que estar fazendo o quê? Reuniões com as pessoas para transformar o que elas estão falando em requisitos de software. Da mesma forma, o software ele vai fazer o quê? Ele vai executar processos. Imagina a UFES, antes de ter o CIGAR, ela tinha outros sistemas. E antes de ter outros sistemas, lá nos primórdios, talvez usava o quê? Um papel. Né? Lembram daqueles setores médicos? Não sei se vocês já chegaram a ver, que você chega lá no setor médico, você tem uma ficha, e a ficha é guardada em um armário. Diga seu nome ou a letra, o cara vai lá, procura e acha no armário. Aquilo é o quê? Existia um processo, né? Existiam as pessoas responsáveis, mas não existia tecnologia da informação e comunicação. Hoje já existe, né? E vamos, para finalizar aqui, né? O que é o SAD? A gente já viu sistemas, certo? Vimos organização, vimos sistemas de informação, e agora o que é esse tal de SAD, de Sistema de Apoio à Decisão, que a gente tanto fala, né? Mais à frente vai ter mais coisa, mas só para vocês saírem aí entendendo. Então, primeiro aquela pergunta, né? O que é sistema? Sistema é aquele conjunto de elementos, no nosso caso aqui são elementos computacionais, pessoas e processos, né? TIC, pessoas e processos, que objetivam, né, trabalham ali em conjunto, de maneira organizada, para atingir o objetivo comum. Isso é um sistema. E o que é decisão? E aí? Aqui vem a parte legal, né? Começa a bagunçar. O que é decisão para vocês? Quem pode jogar aí no chat? O que é uma decisão?
ou falar, quem tiver ainda aí. Tomar atitude, legal. Tomar atitude é uma decisão, né? Se fazer uma ação. E aí, quem tem mais? Finalzinho da noite, né? 2 últimas aulas, a galera já tá. E aí, ação assertiva também, né? Você quer tomar decisão. Nem sempre, às vezes a gente faz uma decisão errada, foi a decisão do mesmo jeito, mas outra palavra ali, ação. Então, vou dizer depois a definição de decisão, né? Mas decisão basicamente é o quê? É você, como você já falou ali, você tomar uma atitude, você fazer uma ação, né? Uma escolha de possibilidades. Perfeito, Felipe. Isso mesmo, eu tenho possibilidades. É você fazer alguma coisa baseada em quê? Em outras, né? Tá chovendo, então eu vou de guarda-chuva. Ah, não tá chovendo, tá fazendo sol quente, vou colocar um boné. Então você faz uma atitude, faz uma ação baseada em alguma coisa, né? São os indicadores. A gente vai falar disso lá na frente quando falar de KPI, certo? E vem aquela parte interessante, como tomamos uma decisão. A gente às vezes confunde muito. Quer dizer que todo sistema de apoio à decisão eu vou usar inteligência artificial? Não, nem sempre. Vai depender o quê? Vai depender da decisão, baseado na decisão, eu vou tomar, né, uma atitude. Então, como é que eu faço a decisão? Eu até já trago para vocês, mais importante do que vocês aprenderem a fazer um sistema de apoio à decisão, né, e mais trabalhoso também, é vocês entenderem um problema. Né? Você olha assim, o que é que você quer? Né? Me diga qual é o problema. Se fosse uma pessoa fazendo, como é que isso ia fazer? Né? Como é que você ia executar? E o pior, quando é algo que tipo ninguém conseguiu fazer ainda, eu tenho que tomar uma decisão baseado em nada, eu não tenho dados históricos, é alguma coisa inédita, né? Tenho que jogar aí talvez alguma coisa aleatória e ir testando até chegar no ponto ideal, né? Um exemplo de decisão. Como é que eu sei que uma comida está salgada ou não? Eu vou colocando sal, né, e vou experimentando. Vou colocando sal e vou experimentando. E outra, sal a gosto, ou seja, é de acordo com a pessoa que está preparando, né, a forma como ela quer. Pronto, um exemplo, ó, café no açúcar. Aquela pergunta, uma decisão. Quantas colheres de açúcar é ideal para colocar num café desse aqui? 300 ml. E aí? Não tem como, né? A gente dizer, olha lá, zero, pronto. Eu também não gosto. Zero. Pô, a galera é raiz aí. Mas vai ter gente, eu coloco 2, eu coloco 3. Outra coisa, eu falei colher, mas é colher de sopa, de chá, né? É uma colher diferente, entendeu? É zero. Então, tudo isso aí vai depender. Eu tenho que entender como é que é tomada a decisão do problema para então eu tentar jogar a solução. Né? Entenderam aí? Ou seja, o problema vem antes, entender o problema, ele vem antes do que eu tentar desenvolver qualquer coisa. Isso aí é um ponto-chave. Eu vou ver se eu trago para vocês depois, tem um estudo de caso do livro do Turban, que ele mostra exatamente que foi a Toyota, eu acho. Foi a Toyota, foi a Mitsubishi, mas colocaram, eles investiram em um sistema de apoio à decisão, gastaram horrores com dinheiro, mas não conseguiram resolver o problema. Por quê? Na hora do mapeamento, tinha uma parte que eles esqueceram de mapear. Então, esse erro de mapeamento quebrou completamente. Gastaram um dinheiro miserável e não conseguiram solucionar. Então, ó, o que podemos imaginar que seja um sistema de apoio à decisão, né, no caso? Outra pergunta, o que aprendemos nas outras disciplinas, né, nas nossas formações aí, né, sistema de informação, engenharia da computação e ciência da computação, acredito que tem ninguém de outro curso. Né? O que vocês aprenderam que será importante para entender de SAT? Né? Já adianto aqui, engenharia de software, banco de dados, a parte de lógica, né, que é resolução de problemas lá, né, Titio Alberto lá em PI. Né? Então, tudo isso aí vai ser útil para você começar a perceber, né, e vão trazer skills aí para vocês desenvolverem um sistema de apoio à decisão. Aí, sistema de apoio à decisão, o que eu posso dizer que seja um sistema de apoio à decisão? É um sistema, vocês já sabem o que é sistema, né? Ele suporta ou apoia, né, uma decisão. Ele tem processos, que são processos o quê? Decisórios. Ele trata de decisão e o principal, que foi até que falou lá em cima,
tomar atitude, ação assertiva. Por que é que eu vou fazer um SAD? Porque eu preciso tomar uma ação. Então, é para isso que vai acontecer. O sistema de apoio à decisão, ele vai auxiliar, eu digo uma pessoa, ou também eu posso falar uma máquina, né? Vamos chamar de ator. Ele vai auxiliar um ator a tomar uma decisão. Pode ser uma pessoa que esteja analisando, ou um outro sistema que vai estar analisando aquilo ali. Então, é isso que para isso que ele serve. É um sistema que ele vai apoiar a decisão. O Javes é. O Javes, ele é. Inclusive, você está falando do Javes, é interessante que tem uma hora, não sei se é no Iron Man 1 ou 2, que tá dando pane. Aí ele fica enchendo o saco do Tony Stark, né? Rapaz, tá não sei quantos, tantos por cento, tá acabando energia, tem não sei quantos, o senhor tem 5 minutos, não sei o que. Aí ele, cala a boca, Javes, deixa eu. Então ali ele tá apoiando a decisão. Ele não cortou e fez a ação. Ele estava auxiliando o Tony Stark ia tomar várias decisões. Inclusive, ele joga vários gráficos e ele traz todo... Era de Ultron, trazendo spoiler aí. Ele traz todas as indicações de como está o traje. Tem dano, tem não sei o quê. Então, ele vai trazendo essas informações e o operador, né, do traje vai tomar as decisões. Então, tem esse tipo de coisa. Quando eu falo, por exemplo, de um SAD, que é uma outra máquina que está tomando a decisão. O avião, né? Quem já viajou aí sabe muito bem que chega um momento que o piloto, ele liga o piloto automático, né? E fica ali, o avião de boa. O que acontece? Se vocês olharem pela janela e não tiver um Gremlin, né? Olha a referência aí das antigas, não tiver um Gremlin lá na janela, tem uns sensorizinhos que ficam piscando. Então o avião, ele é cheio de sensor. Esses sensores, eles ficam pegando, tá alto, tá baixo, tá quente, tá não sei o quê, tá a velocidade do vento, vai pegando várias informações e vai jogando para o piloto automático. E o piloto automático ele vai tomando ação de acordo com esses resultados, nessas informações dos sensores. Então, é um sistema de apoio à decisão, só que quem está controlando não é uma pessoa, né? É um sistema, que é o piloto automático. Então, nem sempre é uma pessoa que vai tomar ação. Às vezes, também é uma outra máquina. Então, a gente chama aí de ator, certo? Ator lá da OML. Então, decisão, né? Enrolei, tá aqui. O que é uma decisão? É uma escolha entre alternativas aí, né? O pessoal já colocou existentes, por meio de estimativa de seus pesos ou outras características. Né? Geralmente a gente diz o quê? Eu tenho um indicador. Atualmente, quando vocês estão agora na pandemia, quando vocês vão em algum local, o que é que o pessoal faz? Eles tiram a sua temperatura. Por que eles fazem a temperatura? Se tiver acima, eu acho que é de 39, 40, de alguma coisa assim, indica que você está com febre. Né? Então, é uma decisão. Então, em cima daquilo ali, não vai dizer que você está com Covid, mas em cima daquela decisão, a pessoa que está ali na entrada vai dizer, você pode entrar ou você não pode entrar. É porque sua temperatura está alta. O que é aquilo ali? Um indicador. Outra coisa, o IMC, né? Índice de massa corpórea. A depender do seu IMC, se você é homem, mulher, tem uma idade, né? Tem questão se toma algum remédio, alguma coisa, em cima de vários indicadores, tem como dizer se você está normal, abaixo do peso ou acima do peso. Então, você consegue entender isso aí, né, de acordo com os indicadores. Velocidade, né? Quem tem Fiat Uno Economy Fire aí, né, sabe muito bem. Quem tem um Fiat Unozinho aí da Economy Fire? Ou já dirigiu? Sabe do que eu estou falando? No indicador de velocidade, ele tem uma barrinha amarela, uma verde e uma vermelha. Que é o seguinte, enquanto você está pisando no acelerador, ele diz se você está gastando mais ou gastando menos. Então, você tem a decisão, eu quero ir mais rápido, porém eu vou gastar mais. Né? Ou então, o erro de engenharia que deu muito certo. Olha aí. Então, quem já dirigiu a Economy Fire sabe muito bem, ele tem um indicador, né, na velocidade ali. Então, você sabe se está gastando mais ou gastando menos, de acordo com a sua pisada aí no acelerador. Há controvérsias. Eita, deixa quieto aí, pô. Então, mas tem a ideia aí da lógica que ele funcione. Só falta uma escada. Aí, se botou a escada, você bota um turbo. Mas é isso a questão da decisão, né? Então, apoio à decisão significa você auxiliar na escolha, gerando estimativas, né? A evolução ou a comparação e escolha. Então, é basicamente isso. Então, uma coisa, o sistema de apoio à decisão, ele não faz a ação, ele não toma a decisão, ele apoia. Né? Eu vou explicar depois, chamar de sistemas especialistas. Os sistemas especialistas, eles podem trabalhar com o SAD, ou também eles podem se apoiar de um SAD. Assim como a gente olha,
né, ele chega ali e ele consegue ver também um SAD e ele toma uma ação. Mas, no geral, o sistema de apoio à decisão ele não faz ação. Ele só dá suporte, traz alternativas e, de acordo com isso aí, a pessoa, o ator, né, a máquina, vai ali e faz uma ação, certo? O que é necessário, né, para vocês já começarem a pensar? Como é que vocês vão prototipar, né, levantar requisitos para um SAD? Então, o que é que envolve desenvolver um SAD, então? É só saber programar? É só saber uma linguagem de programação? Não. Eu já trabalhei com pessoas que são ótimos programadores, porém, eles se saíram ruim, né, no desenvolvimento de um SAD. Porque, como eu falei, não é só você chegar e programar. Antes de chegar e começar a programar, tem toda uma parte aí de entendimento, né? Atualmente, por exemplo, tem uma aluna do mestrado, né, que veio um pessoal do TJ falar comigo sobre alguns problemas que tem lá. Então, ele queria basicamente o quê? O que é que o cliente vem? Chegou, professor, me conheceu na rede social, né? Vamos tomar um café? Eu não rejeito café, bora. Aí ele é o seguinte, eu quero um aplicativo. Beleza, me conte a história, né? O que está acontecendo. Quando ele começou a contar ali, eu vi, rapaz, o seu problema atual agora não é um aplicativo. Na verdade, tem que ajustar a questão da organização. Você não tem os fluxos bem definidos, que esse é um dos grandes problemas. Às vezes a gente se passa nisso. A organização, ela não está bem definida, né? O caso dele lá é mais tranquilo, mas tem local que é uma bagunça. A galera faz as coisas de qualquer jeito, não tem fluxo, não tem controle. Aí você vai fazer um aplicativo que vai replicar aquela bagunça. O que é que você está fazendo? Está fazendo apenas uma digitalização da bagunça, né? Da coisa que não tem fluxo, não sabe quem é responsável por isso. Quando acaba e quando dá errado, isso aqui. Então, não está bem definido. Então, é interessante que se ajeite primeiro, né, entenda o que está acontecendo, para então você chegar com a tecnologia e replicar aquilo ali. Porque senão quem vai receber a forma que não está prestando é o aplicativo, e não a forma como a pessoa está usando os processos, né? Então, ó, principalmente, o que é necessário? Resolução de problemas, né, que podem ser complexos, muitas vezes não precisa envolver computador, né, como eu falei, não é preciso ser problema complexo, você pode ter um SAD para resolver problemas simples, mas geralmente você investe no SAD, é mais caro para o desenvolvedor, é mais caro a parte de hardware, é mais caro a parte de software, e é um sistema, no final das contas, é uma tela só, né? Vocês vão ver os dashboards, é uma tela, só que é bem mais caro para desenvolver, é um investimento. Então, envolve computador, né? E geralmente são problemas complexos. Interação entre pessoas, então, se você não fizer entrevistas, não conseguir levantar quem são os envolvidos, você não vai conseguir resolver o SAD. Tomada de decisão, claro, né? Óbvio, eu estou fazendo um SAD, eu quero que ele tome decisão. Modelagem pesada, então vale a pena você modelar, você validar esses modelos. O pessoal que usa UX, né? E usar, ou então o pessoal que trabalha com design, é interessante que você faça as telinhas primeiro, ou então você faça alguma forma de simular como é que está sendo o fluxo com os seus stakeholders, né, os POs, antes de você desenvolver. Análise, então, galera que não gosta de fazer análise de sistema, né, vai nem que se quebrar aqui, você tem que quebrar a cabeça para entender, né, os requisitos e muita informação. Né? Inclusive, vou até falar para vocês depois que é o seguinte, um sistema de apoio à decisão, ele precisa de insumos, né? Como é que eu vou fazer uma decisão se eu não tenho informação necessária? Né? Por exemplo, essa questão do indicador. Né? Eu sei que uma pessoa acima de 40 graus, ela está com febre. Sim, mas essa informação veio da onde? Né? Se eu for buscar o quê? Teve alguém que fez vários estudos, várias informações que chegou nesse indicador, né? Para poder decidir. Essa questão aí do Uno, né? Como é que eu sei que se tiver ali a 100, entre 80 e 100, ele está economizando? Alguém fez vários testes e chegou nesse indicador. O IMC, o Índice de Massa Corpórea. Como é que eu sei que aquelas taxas ali são as ideais? Porque alguém dessa área aí de saúde fez todos esses estudos e gerou um indicador. Aí, às vezes, você quer fazer um sistema de apoio à decisão, você não tem informação. Então, como é que eu sei? Pronto, como é que eu sei se a pessoa está gorda ou está magra? Peraí. Depende muito. Depende o que é gorda, o que é magra, né? Qual o indicador. Porque se você pegar, por exemplo, um cara que ele faça musculação, o cara tem lá 100 e pouco, 200 quilos. Se você pegar só o peso e a altura e dividir, vai dizer que ele está obeso. Só que, na verdade, o quê? Ele é uma pessoa que tem muita massa corpórea. Então, tem que fazer um outro teste chamado bioimpedância, para saber a quantidade de gordura que ele tem no corpo. Enfim, então, é isso que tem que ver. Então, você tem que ter a informação correta, senão seu sistema não vai conseguir tomar a decisão. Né? Então, o indicador é muito importante. Aí, às vezes, você vai fazer o sistema
e, na verdade, você não tem um indicador. Tem muitos trabalhos acadêmicos, o cara quer criar um sistema de apoio à decisão para tal coisa, e, na verdade, ele não tem um indicador. O trabalho dele volta, transforma em como criar um indicador, né, baseado em informações, e aí sim, né, uma outra pessoa vai dar continuidade para criar o SAD. Então, tem muito disso. Sem informação em um sistema de apoio à decisão, fica complicado. Eu não digo impossível, que eu já vi nessa questão de você conseguir usar inteligência artificial, conseguir usar alguma técnica matemática para se aproximar, né, e ter um resultado. Né? Mas é muito complicado você trabalhar sem informação. Acontece muito isso. Certo? A principal pergunta, por quê? Né? Por que eu vou querer criar um sistema de apoio à decisão? As organizações elas sofrem pressões aí, né, do ambiente de negócio globalizado constantemente e demandas dos consumidores e a competição. E tudo isso aí, além da necessidade das organizações sobreviverem. Então, como vocês já viram lá organizações, né, que eu falei das farmácias, então, no momento que você cria uma organização, cria uma empresa, cria uma startup, cria um negócio, você começa a ter esses impactos aí. Né? Eu tenho o consumidor, tenho o mundo dos negócios, né? Tenho a competição. Quem sabe muito bem, a pandemia, quando chegou, né, fechou um monte de negócio. Né? Vários negócios aí, o pessoal faliu realmente, né? Teve que fechar o seu negócio justamente porque não estava preparado para aquilo ali. Então, foi um impacto, né? E a pessoa não sabia tomar a decisão correta. O que, é que eu faço? Eu fecho, eu deixo aberto, eu mudo, né? Eu vou para o digital. Um monte de gente começou a vender no iFood e tudo mais para não perder. Teve gente que conseguiu, pelo contrário, lucrar mais ainda, né? Porque conseguiu mudar o seu negócio, tomou a decisão certa. Então, tudo isso aí, né? O porquê de eu fazer um sistema de apoio à decisão. Tem aqui um exemplo clássico, quem gosta de marketing, né? É o marketing 4.0, né? Que é o atual, que a gente chama até de marketing digital, né? Inclusive, o próprio Philip Kotler, ele não diz que é marketing digital. Na verdade, a gente está no marketing normal, só que esse marketing está sendo oferecido e feito em meio digital. Então, não tem diferença do marketing digital para o marketing tradicional. Na verdade, é a mesma coisa, só que tem estratégias diferentes, porque é só o meio. Né? Se eu estou no barco, eu estou na água, se estou na terra, entendeu? Mas, na verdade, é só o meio que é digital. Então, se a gente entender aqui por que 4.0, porque a gente está na era da informação, né, que é exatamente como o marketing ele trabalha. Se for olhar na época da Revolução Industrial, né, lá nas primeiras, a gente tinha o quê? Produção em massa. Lembra da época do... Quem já ouviu aquela frase do Henry Ford, né? Todo mundo pode ter um carro Ford, né? Da cor que quiser, desde que seja preto. Né? Mais ou menos assim. O que ele quis dizer? Ele produz o carro do jeito que ele quer produzir. Se você quer ter um carro, você vai ter que comprar aquele carro. Não existe outro. Né? Se os outros forem produzir, vai ser um parecido. Então você não tem escolha. Você quer comprar o carro, vai comprar o carro que está no mercado. Se não quiser, vai andar de cavalo, carroça, né? Que era o jeito. Aí depois, na evolução aqui, esse aqui seria o marketing 1.0, o 2.0 tem o quê? O marketing share. Então, a partir de aqui, dessa parte aqui, eu já tenho aqui escolhas, né? Eu já posso ter um carro, porém, eu tenho várias opções. Né? Eu quero um carro utilitário, uma picape, eu quero um carro esportivo, quero um carro maior para a família, quero um carro menor. Então, já existem vários nichos, né? Vários nichos de carro ou gêneros, classes, né, diferentes para determinado tipo de necessidade. Já o marketing 3.0 é o chamado produção puxada. Então, a partir de então, aqui, nessa produção puxada, foi importante porque as empresas não tinham mais que fabricar. Elas fabricavam on demand, né, por demanda. Então, o cara da linha de produção aqui, ele não fabricava 1 milhão de carros e corria atrás para vender. Não. Ele esperava chegar a demanda, as pessoas compravam. Ó, eu tenho aqui demanda para 1.000 carros. Então, em cima daquele chamado, daquela lista de compradores, né, e davam um adiantamento, 50%, 10%, que seja, eles começavam a produzir os carros. Então, eu tinha uma produção puxada. Então, eu fazia por demanda do mercado. Então, facilitava, né? E hoje em dia, não. É informação. Então, em cima da informação, são feitos os produtos no mercado. Né? A questão do Netflix, né? Várias... inclusive, o pessoal até fala que tem seriados aí, filmes, na verdade, o último filme aí, o Não Olhe para Cima, alguma coisa assim. Ele tem muitas características do que está na moda, né? Ele traz coisas que o pessoal na internet fala muito, né? Porque são interessantes.
Então, isso é informação. Você tem informação para você produzir, né, o conteúdo específico. Quem utiliza as plataformas digitais, você, quando faz uma publicação, você escolhe ali qual o perfil do seu cliente, né, o perfil da pessoa que vai assistir aquilo. Então, você tem informação dos seus clientes, né? Você tem informação, inclusive, de quem clicou, quem viu, né, quem pulou. Então, você tem todo esse tipo de coisa. Então, a informação é o que forma aí o marketing 4.0. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o sistema de apoio à decisão está aqui. Ele trabalha com informação. Olha aqui um exemplo, né, de empresas que negligenciaram. Né, aqui, ó, varejista norte-americano descobre até gravidez de cliente com a ajuda de software. Então, quem procurar isso, que é o nome da empresa, a Target. Era o seguinte, a pessoa fica navegando na internet, né, a mulher grávida, tudo mais, navega na internet, então é criado um perfil e ele consegue detectar, dizer que essa mulher está grávida, né, antes mesmo dela fazer um teste, né, de acordo com o perfil, né, com as informações. Então, tem até uns casos aí bem interessantes que chegou, eu acho que chegou para o pai da mulher, né, chegou e disse, ó, sua filha está grávida, parabéns, não sei o quê. O pai ficou assustado, que nem a filha sabia disso aí. Então, é o quê? Em cima de informações. A empresa cruza dados de compra de clientes e consegue descobrir muita coisa sobre a vida pessoal dos seus consumidores. Ela consegue descobrir esse tipo de coisa baseado no perfil, né, do que a pessoa está fazendo. Outro é uma patente da Amazon, isso aqui é bem interessante, é chamado entrega antes de comprar. Se eles estão aí sentados assistindo a aula de SAD, aí de repente chega um motoqueiro, Bibi, né, na porta, você vai lá atender, vem aquela coisa, caixinha toda bonitinha, né, com aquele sorriso, né, da Amazon gigantão. Quando você abre, você... Eita, poxa. É exatamente o que você quer. Você simplesmente pega, segura, pega o cartão e tome, parcela em 10, né, o seu Nubank. Chega lá e diz, parcela em 10 porque eu estou afim disso aí. Então, exatamente, eles conseguem perceber o que você quer e não só indicar, né? Agora ele tem essa ação de entregar o produto até você. Aí como é que isso aqui é feito? Informação. Ele trabalha com as informações de trás, né? É legal que, por exemplo, quem já mexe com a Amazon, Netshoes também tem isso. Se você vê muito alguma coisa, quando está na promoção, né, eles mandam para você aquele alertazinho. Então, é a patente da Amazon, ela registrou essa patente, que é a entrega antes de comprar. E eles não são otários, né? Se eles mandam para vocês, com certeza eles sabem que a probabilidade da pessoa querer comprar aquilo ali é alta. Sabe exatamente o dia que você recebeu sua bolsa, tudo mais. Certo? Aí a gente, quando fala de marketing aqui, né, e a tomada de decisão, aquilo que eu tinha dito anteriormente, né? A questão dos 5 P's do marketing. Você tem aqui a pessoa no centro, ela tá ali. O que é que faz você. Aquela brincadeira do copo Stanley, né? Fala hoje em dia, quem conhece o copo Stanley aí? É um copo que ele age como se fosse uma garrafa térmica, né? Ele é térmico, beleza. Existem outros também aí no mercado. O que é que faz uma pessoa querer um produto? Ela olha o quê? Ela olha o produto, olha o preço, olha a praça, né? E a promoção, como é que isso chegou até ela. Então, tudo isso aqui, né, são os 5 P's do marketing. Eles estão ali trabalhando, né, tomando decisões diferentes para poder chegar até o cliente. Então, você vai fazer compra, vou comprar uma caneca, né, de café. O que vai acontecer? Qual é o produto? Qual é o preço? Né? Qual a praça? Né? Onde é que ela está sendo vendida? E a promoção? Chegou para mim no Instagram? Chegou via panfleto? Então, como é que chegou até a pessoa? Então, aqui é uma forma de variáveis, né? Indicadores aí que vão influenciar o poder de compra dessa pessoa. Em cima disso aqui também, do 5 P's do marketing, tem aquela questão das forças competitivas de Potter, né, que também está relacionado com o quanto a empresa, né, ela fica no mercado. Aquela questão que eu falei das lojas, né, das farmácias. Eu tenho uma farmácia ao lado da outra. Né? Por que uma farmácia não fecha e vai procurar um outro local e coloca lá? Porque justamente tem isso aqui, ó, né? A rivalidade entre os concorrentes, aquelas duas farmácias, a azulzinha e aquela vermelha, né? Elas têm, no momento que coloca uma ao lado da outra, o que está acontecendo ali implicitamente, de maneira sistêmica? Eu tenho o poder de barganha dos fornecedores, ou seja, as empresas que vendem os fármacos, né? Vendem os remédios,
ela tem o poder de barganha, ela pode aumentar, pode diminuir, né? Ameaça de produtos ou bens substitutos, ou seja, existia um outro produto, né? Um chá, por exemplo, né? Do cara que vende no mercado, um chazinho que passa dor de cabeça, então não precisa, não vou mais comprar aquilo ali, são produtos que vão substituir. Poder de barganha dos compradores, então, isso aqui está mais caro, eu vou na outra para ver se está mais barato. E a barreira é a entrada de novos concorrentes. Então, tem aquelas duas farmácias, são concorrentes ali, de repente chega uma do trabalhador de alguma coisa no meio das duas e rouba todos os clientes, né? Então, você vê, chega um outro, deixa os dois lá grandão brigando e leva tudo. Então, isso aqui é a rivalidade entre os concorrentes, elas estão associadas a essas variáveis aqui. Barganha do fornecedor e barganha do comprador, né? Ameaça de produtos novos, né? E barreira também de novos concorrentes. Ou seja, o mesmo produto contra concorrência. Certo? Finalizando, né? O principal objetivo, né, de usar os computadores para tomada de decisão, né? Porque eu vou estar fazendo isso, é reduzir a distância entre o desempenho atual e o desejado. Exatamente isso. Eu posso fazer na mão os cálculos e conseguir tomar uma decisão. Só que para fazer isso aí vai demorar. O computador vai processar mais rápido, né? E vai trazer mais recursos para que eu possa estar fazendo isso. Sistema de apoio à decisão. Ele pode ser chamado de SAD, né? E do inglês, se vocês forem procurar, é DSS, ou seja, Sistema de Suporte à Decisão. Então, também ele pode ser chamado dessa forma. E também o sistema de apoio à decisão, que a gente está falando aqui, o que é? Um sistema de informação voltado para auxiliar um ator, olha o que eu falei, pode ser uma pessoa, um sistema, né? No processo de tomada de decisão, a palavra-chave, processo. Então, eu tenho que entender o processo de tomada de decisão antes de modelar o sistema. Baseado em dados e informações com o auxílio de um computador. Então, para a gente, o que é um sistema de apoio à decisão? Essa aula toda serviu para quê? Para dizer que o sistema de apoio à decisão é um SI, sistema de informação, que ele é voltado para um ator, né? No seu processo de decisão, então, vários processos aí de decisão, vários atores, baseado em dados e informações, então eu vou pegar dados e informações para poder auxiliar, e ele vai ser, no nosso caso aqui, auxiliado por computador. A gente não vai fazer nada aí de papel ou de matemática, a gente vai estar usando o computador para auxiliar isso aí, certo? Mais uma definição, o sistema de apoio à decisão é um tipo de SI, né? Já está aqui, que serve para auxiliar no processo de tomada de decisão por meio de, também tem essa, modelos. Eu posso estar usando modelos já pré-formatados, são os indicadores, informações e conhecimento. Então, existe também os sistemas de conhecimento, de gestão de conhecimento, que eles auxiliam na tomada de decisão, analisando um grande número de dados, de variáveis, para que seja possível o posicionamento em uma determinada questão. Então, também tem isso, né? Os sistemas de Big Data, eles trabalham em cima de muita informação para poder apoiar essa decisão, certo? Queria finalizar aqui, é isso aí, né, por hoje. Espero que vocês tenham entendido aí o que é o sistema da pré-decisão, né, esses são os princípios. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no Telegram, né, qualquer momento. Vou subir, assim que acabar aqui, eu vou salvar essa gravação, vou colocar tanto os slides quanto a gravação. Semana que vem, né, vai ser aula gravada, né, e na outra, acho que na quinta-feira, a gente se encontra presencialmente, certo? Qualquer dúvida, vocês têm alguma dúvida? Isso aí de hoje. Estão aí ainda? Tranquilo, beleza. Pessoal, valeu, viu? Qualquer coisa aí, conversa comigo. Boa noite aí para todo mundo. Vou subir aqui o slide. E até a próxima aí. Saúde para todo mundo. E valeu. Qualquer coisa, chama no privado. Abraço aí.